Aí, acho que estamos live. Oi, Beth, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que Tudo tá, bom? Jess? Tudo certo. Bom, então, bem-vindos, né, a todos que estão se conectando agora na live e também para quem vai assistir depois. Eu sou a Jéssica, trabalho na Desampa, estou aqui com a Beth, que é a nossa gestora do TEI Aparelheiros, representante da Pro Brasil. E aí, só para fazer uma introdução para vocês, se você está assistindo, ainda não conhece a Desampa é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Ela é vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e uma das iniciativas que a gente tem é o TEIA. Então, o TEIA é uma rede de coworkings públicos e municipais. A gente já tem 5 unidades na cidade de São Paulo, e nesse período, né, bastante difícil e conturbado com a quarentena, a gente migrou nossa programação para uma programação online. Então, se você se interessa por esse tema de empreendedorismo, aqui onde você está assistindo a live, na página da Desampa, tem um calendário bem recheado, com programação tanto do TEIA quanto de outros programas da Desampa. A própria Pro Brasil tem várias iniciativas também, que a Beth pode falar um pouquinho. E se você é microempreendedor individual e procura algum tipo de orientação, a Desampa também oferece esse tipo de serviço, fisicamente em vários pontos da cidade, que estão nesse momento também com o expediente suspenso. Então, eu vou deixar aqui no comentário telefone fixo, celular e e-mail. Se tiver alguma dúvida, ligue para os profissionais da Desampa também, que a gente pode ajudar. Então, é isso. Vou passar a bola agora para a Beth, e já deixo meus agradecimentos aqui ao Fábio, que é o nosso convidado, e disponibilizou o tempo para ficar aqui hoje com a gente. Então, obrigada, Beth. Boa live aí. Valeu. Valeu. Olá, Fábio. Boa noite a todos. Pessoal, como a Jess apresentou, eu sou a Beth, estou representando o TEI Aparelheiros, uma iniciativa da Desampa, né, com operação da Pro Brasil e o apoio da Bloomberg Philanthropy e projeto Ligue os Pontos. Hoje a gente está trazendo uma live sobre como tirar o seu projeto do papel, Effectuation, com o Fábio Contop. Fábio, ele mora em São Carlos, ele é aqui do estado de São Paulo, ele tem experiência com coworking, com empreendedorismo, com eventos, então ele vai falar um pouquinho, eu vou passar a bola para ele apresentar, e aí a gente vai trocando, eu vou lendo o comentário e tentando auxiliar o Fábio aqui com vocês, tá bom? Vai lá, Fábio. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Primeiro eu queria agradecer aí a Desampa e a TEIA e a Beth em especial aí pelo convite. Acho que no momento que a gente está vivendo é bem importante a gente poder tentar dividir um pouquinho de conhecimento. Não que a gente tenha muito, mas eu acho que vale a pena a gente mostrar as tentativas e erros. E eu vou passar um pouquinho sobre o Effectuation, que é uma ferramenta, na verdade, que foi criada pela Sara Saravas. É um nome meio difícil de falar, vou tentar não errar muito o nome dela no decorrer do negócio, mas vou tentar também dar uma aplicação um pouco prática nisso tudo, porque eu sei que ferramentas essa hora, às vezes é importante, mas a gente se perde um pouquinho na quantidade de informação que a gente está resolvendo, então eu vou tentar dar uma aplicação, primeiro uma aplicação meio surreal, uma aplicação, acho que mostra bem o que a ferramenta é, e depois tentar dar uma aplicação mais prática para você aplicar no seu dia a dia. Eu vou tentar aqui dividir a tela com vocês, se não der certo a Betinha vai me ajudar aqui, mas eu acho que vai dar tudo certo, se não for um problemão. Vamos lá. Vai lá, Binho. Deixa eu só abrir aqui, permitir aqui. Eu acho que eu não vou conseguir que meu firewall vai segurar, Betinha, se você conseguir jogar na tela para mim, eu agradeço. Beleza, então, já vou compartilhar, só um segundo. Assim, o pessoal também não é obrigado a ficar vendo a minha e a sua cara, né, que não é a coisa. A sua ainda tudo bem, mas a minha não passa da melhor forma possível. Que querido, imagina, é nós. Vamos... Pessoal, ao longo da coisa, quando a gente for conversando, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, ou até depois para quem vai assistir isso aí um pouco mais tarde, pode mandar, não tem problema, vou deixar os contatos aí. Manda aí no post da AD São Paulo, a gente vai respondendo sempre que puder.
Perfeito. E a Rosana, da equipe Teia Parelheiros, ela vai também estar deixando um link para um formulário de feedback para quem tiver interesse de receber um certificado de participação. É só preencher lá o link e ficar de olho nos comentários, tá bom, pessoal? Já vou compartilhar aqui. Perfeito. Só aumentar. Beleza? Ficou lindão. Então, Effectuation, né, é uma ferramenta, como eu disse, a ideia é tirar qualquer ideia do papel. E quando eu falo qualquer ideia mesmo. É qualquer coisa que a gente tenha pensado aí para isso. Vamos para a próxima, Betinha? Falando sobre quem criou, a Sara Saravastis. Como eu disse, é um nome um pouco difícil aí. Ela é uma indiana, na verdade, ela fez MBA e doutorado nos Estados Unidos, Europa, enfim, é uma profissional, um dos grandes nomes aí que a gente tem hoje quando a gente fala de empreendedorismo. E vamos desmistificar uma coisa de empreendedorismo logo nesse começo. O empreendedorismo, para mim, é qualquer um que está empreendendo. É a tia do dog, qualquer um que está com algum movimento aí para empreender, é isso. A verdade é que a gente deu uma gourmetizada no nome faz um tempo, a gente colocou o empreendedorismo como um pilar aí, ficou em algo que é meio surreal para mim, mas, na verdade, qualquer um pode empreender. E a lógica da efetuação, né, como a tradução do nome aí, seria o oposto do casual, que é meio lógico até se parar para pensar, mas o casual, quando eu digo, é aquele plano de negócio estruturado que a gente tem. E não estou, de forma alguma, menosprezando o que isso representa. Mas eu acho que talvez, em alguns momentos aí, para empreender, a gente, se for levar a lógica casual, que seria, por exemplo, ter uma ideia brilhante, né? Aquela ideia imaginária que você teve e tal, é uma ideia mirabolante. Daí você vai no grupo S, pega todas as propostas e monta aquele mega proposta de quem já teve uma experiência aí com uma proposta de trabalho, e vai entender, e vai montar o seu negócio, o que é o negócio, como é o negócio, o que fazer o negócio, e você ficar respondendo aquilo lá, faz um book, e daí você aplica com o menor gasto possível, tal do MVP, e vai para cima, e depois tem que buscar investimento, empréstimo, e se tudo der certo nessa lógica, você tem sucesso. Então, o que é a lógica casual? Se você tiver alguma dessas etapas aí no meio do caminho, onde você fale, você volta todas as casinhas e volta para o início do jogo. Enquanto na efetuação, você vai meio que co-criar o futuro conforme as coisas foram acontecendo. Então, você começa com o que você tem, vê o que você pode fazer, convida mais gente para participar e ir moldando conforme a coisa vai indo. É 5 ideias simples, é 5 pilares do que é o Effectuation se baseia e para isso que vai. Próxima, Betinha, explicando um pouquinho de quem eu sou. Acho que vale a pena só para poder dar um pouquinho de legitimidade do que eu estou falando. Sou Fábio, atualmente moro aqui em São Carlos, isso já faz 6 anos que eu estou aqui na cidade, mas sou de São Paulo. Morei muito tempo, nasci na região do ABC e depois migrei para São Paulo. Eu tive uma agência de turismo de aventura, logo que eu saí da faculdade, eu fiz faculdade de turismo, fali essa empresa e faço isso com orgulho. Tive uma empresa de recreação em São Paulo, fali essa empresa. Tive um bar em Santos, fali também essa empresa. E parece uma história de insucesso, mas é para mostrar um pouco quanto eu fui empreendendo nesse meio do caminho e como hoje eu aqui em São Carlos tenho um coworking, um espaço de eventos sociais, casamento, etc. E são os dois negócios ficaram de pé justamente porque a gente usou essa lógica de efetuação, o Effectuation como um pilar aí para a coisa. Então, a gente não moldou muito bem o plano de negócio, a gente deixou ele mais aberto a receber outras novidades e fez isso. Em paralelo a tudo isso que eu fui falindo e tendo sucesso na vida, eu sou um produtor de eventos, caí nesse mercado logo que me formei em turismo depois da primeira falência. Atuei aí em grandes festivais, Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland, que hoje pensando lá num passado bem distante, é até meio surreal pensar no momento que a gente está, né? E trabalhei em algumas empresas aí, algumas convenções de indústria farmacêutica, automobilística e assim vai, tá bom? Esse sou eu atualmente e como eu exerço as minhas coisas. Vamos para a próxima, Beth. Explicando qual que é o objetivo aí dessa live e o porquê a gente está falando
Effectuation nesse momento. Pessoal, eu, de novo, não quero menosprezar o momento difícil que a gente está vivendo. A gente está numa pandemia, a gente está num momento bem delicado, eu acho que todo mundo sabe disso, mas também a gente tem que tentar não focar agora tanto no problema e tentar procurar uma solução. A gente vai precisar sobreviver. A gente precisa, de alguma forma, dar corpo para alguma coisa para poder se reinventar e fazer isso acontecer. Então, o que eu acredito? Que o objetivo dessa live é a gente poder ter um relacionamento entre as empresas da sua região, você conseguir abrir os olhos, abrir um pouquinho, enxergar um pouquinho o mercado, mapear um pouco as tendências, olhar o que pode vir a ser relevante nesse momento que a gente está atuando, né? Aproveitar e criar uma marca ou trabalhar a sua marca, se você já começou alguma coisa nesse novo que vai vir um novo, então a gente tem que estar preparado para isso. Aproveitar e tentar gerar novos negócios e relações nesse momento, fomentar internamente a cultura empreendedora, né, que acho que basicamente a gente está falando aí, pessoal de Parelheiros, conheço aí a região, sei o quanto é difícil, mas a gente tem que fomentar essa cultura empreendedora, eu acho que a gente vem se reinventando aí, geralmente quem tem a maior capacidade de reinvenção é quem tem a menor capacidade financeira para isso, então eu acho isso sensacional para o momento que a gente está. Aproveitar e dar uma exposição e uma aproximação maior da sua marca dentro do seu negócio e criar uma rede mesmo de sócios profissionais aí, de contatos que você possa te utilizar nesse meio de caminho, tá bom? É meio esse aqui o objetivo que a gente vai fazer. Vamos passar rapidinho pela outra, só explicando então, como eu disse, eu vim para São Carlos. São Carlos é a capital da tecnologia atualmente. Abrir um cowork aqui foi um desafio. Um cowork, para quem não tem familiaridade com a nomenclatura, basicamente é uma república de empresa. A gente aluga uma casa e subloca ela para várias outras empresas, rateando ali o preço de internet, água, luz, telefone, café, limpeza, o que faz com que seja mais barato a coisa, e a gente faz essa sublocação com prazos menores do que uma locação imobiliária normal, onde o convencional são 3 anos, aí a gente faz com 1 mês, e está tudo bem, e é isso que acontece. Mudei para São Carlos, vendo esse potencial como capital da tecnologia, queria um pouquinho mais de qualidade de vida, e foi uma alternativa assertiva aí para a gente. Próximo, Beth. A nossa capacidade hoje, o que a gente faz? A Trampa S.A. virou um grande guarda-chuva, né? A gente abriu o cowork, como eu disse, a gente deixou ele bem aberto para ver o que ia acontecer, e dentro disso a gente começou a abrir algumas coisas aí, algumas frentes que a gente acreditava que faziam lógica dentro do percurso, para a gente poder entender como que funciona esse movimento. A gente abriu primeiramente a Curso S.A., que era uma plataforma de crowdfunding, né, numa vaquinha virtual, para poder trazer alguns palestrantes para falar sobre coisas que fossem, ou temas que fossem de acordo com o que o público pedisse. Então a gente já teve, através da Curso S.A., curso de palhaço e curso de design thinking, coisas que a gente sentia que o público tinha noção para isso, e a gente fez. A gente abriu a Exemplo S.A., a Exemplo S.A. era uma empresa que dava legitimidade para a marca, então era basicamente isso que a Teia faz hoje, é pegar empresas que estão começando, empresas que estão consolidadas, que precisam se reinventar, ou gente que tem uma ideia e quer fazer a coisa acontecer. A gente montava um kit da marca, logo, site, o mínimo de legitimidade percebida. As pessoas enxergam sua empresa de alguma forma, você precisa entregar isso. Então, era um jeito da gente dar um pontapé inicial para algumas pessoas. A Sábado S.A. era uma feira coletiva também de produtores, microempreendedores locais, artesãos, que não tinham loja física. A gente usava o espaço do cowork para fazer isso. A Palco S.A. é mais ou menos a mesma coisa, mas é um festival com bandas independentes aqui. E a Cinema S.A., a gente chamou alguns clubes de São Carlos, cineclubes aqui de São Carlos, tinha uma mostra de cinema e fazia algumas exposições ao ar livre, e a gente meio que tentava, de alguma forma, aí também debater o tema para poder estressar isso ao limite. Vamos lá para o próximo e vamos entrar no que efetivamente importa, né, pessoal? Ou pelo menos para que vocês estão aqui, imagino eu. Qual que é a ideia do Effectuation? Como eu disse, é ensinar que qualquer um pode empreender, começando com o que tem e convidando os outros a participarem. Não tem muito segredo nisso. Como eu disse, a gente vai se apoiar em 5 pilares para poder fazer essa coisa acontecer.
O pássaro na mão, limonada, manta de retalhos, perda acessível e piloto de avião. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, e como eu disse, eu vou dar um exemplo aí meio que surreal nessa explicação, e quando eu falo surreal é um exemplo de sucesso. Eu acho que todo mundo conhece o Airbnb. Airbnb é um site onde você pode locar espaços, uma casa, um quarto, uma cama na casa de uma pessoa que não é um hotel, e ela, de certa forma, funciona muito bem aí, está se reinventando ao longo da época. Foi um jeito de muita gente criar receita. Eu vou contar a história deles pontuando aí cada um desses pilares, e depois eu prometo, e eu juro que eu prometo tentar dar uma aplicação um pouco mais real para isso não ficar tão no mundo do imaginário da gente como um case de sucesso. Eu acho que não é fácil qualquer um virar um Airbnb, um Uber. A gente tem ideias que gostaria que explodisse dessa forma, mas não é a nossa realidade. Mas desde que a gente consiga aí criar a nossa receita e viver bem, eu acho que já está de bom tamanho. Vamos lá para o próximo, Beth? Pássaro na mão, cara, vamos lá. O que a gente está falando com isso? Eu acho que a gente tem um problema atualmente que, se a gente fosse falar sobre ele, seria a nossa perda de receita no geral. Acho que todo mundo aí, com a questão da pandemia, teve aí um problema financeiro, né? E a gente precisa de alguma coisa para poder fazer. Se você está na etapa do negócio onde você está começando, ou você tem uma ideia, ou não faz ideia do que você quer fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é expressar essa ideia do pássaro na mão. O que você tem? Quem você conhece? O que você aprendeu no tempo e que recurso tem sua rede de contato? Quando eu falo isso, parece nomes meio bizarros, mas, cara, você sabe tricotar? Você sabe cozinhar? Você sabe o que você sabe? Eu sei plantar, eu sei... o que você souber vai servir para essa hora. Olha, abre sua mente, vê com tua esposa, teu marido, teus filhos, o que eles fazem, o que cada um tem de habilidade. Em algum momento da vida, você pegou alguns skills, algumas habilidades aí, cara, e tem que ter essas habilidades agora muito bem claras. Você tem que listar exatamente o que você tem, entender quem você conhece. Fala assim, mas eu não tenho nenhuma habilidade que eu vejo. Mas minha sogra cozinha bem. É alguém, é a sua rede de contato, é quem você conhece, ela cozinha... o bolo dela é sensacional, ela tem um produto e ela faz bem, cara. É uma coisa que vai funcionar se você tiver meta. Entende isso. Tenta hoje pegar um papelzinho na mão e listar exatamente o que você sabe fazer. E pode ser as coisas mais bizarras do mundo, cara. Num mundo gigantesco como o nosso, cara, habilidades é que não falta, cara. Às vezes tem uma coisa que você é bom, você gosta, você passa o tempo. Aí eu faço origami. Legal, cara, vamos tentar entender isso e entender o que a gente pode fazer. Com isso na mão, você pula para o próximo passo, que daí a gente vai falar... só fazendo um exemplo, pessoal, que nem eu disse que ia fazer, pensando no pessoal do Airbnb. Eles nasceram em 2007, se eu não estou errado, são 2 sócios, inicialmente, a ideia. Era uma galera lá de São Francisco, teve uma convenção de design na cidade deles, cara. Os caras estavam sem grana no apartamento, que nem a gente, gente simples, estava ali, meio cagado, e, teve uma convenção lá de design na cidade, eles viram que todos os hotéis, tudo lotou e ficou tudo estressado, ninguém tinha onde ficar. O que eles tinham, cara? E eles tinham um cômodo do apartamento deles que eles não usavam, eles tinham 3 colchões de ar e se proporam a fazer um café da manhã. Era basicamente isso, cara. Eles falaram, bom, é isso que a gente tem, é isso que a gente vai fazer. Passando para o próximo slides. Slides é ótimo, né? Vamos melhorar isso aí. O próximo slide. Perda acessível. De novo, voltando a falar da questão do nosso momento financeiro. Eu acho que a gente está num momento onde a gente não pode perder mais nada. A gente já está perdendo muita coisa, perdendo direitos, perdendo vontades, perdendo capital a cada vez que a gente gasta a nossa reserva no mercado. Então, a gente tem que entender o que é uma perda acessível. Quando você empreende, e eu falo com uma propriedade pelos meus negócios que eu já tive, a única coisa que você tem controle não é sobre o sucesso, é sobre a derrota.
o quanto você vai perder. Então, você pode colocar ali um ponto limite de quanto você vai investir e trabalhar dentro disso. Você não vai conseguir mensurar o seu sucesso. Ah, não, e se isso estourar, e se der bem? Cara, mira nisso, mas tenha muito bem mapeado o que você pode perder com isso. O quanto você está gastando. Você vai perder sua receita principal, você vai perder a sua grana, você vai perder tudo que você tem. Então, cara, pense direito. Você deve fazer isso? Você pode fazer isso? Você tem esse direito de fazer isso, cara? Você tem que ter muito claro a quantidade de recursos que você tem na mão para poder investir. E quando eu falo recurso, é tempo, é dinheiro, é material, é mão de obra, é tudo isso. Então, qualquer recurso que você tiver na mão, você tem que estar muito claro e com essa ideia de quanto você vai estar querendo aplicar nessa ideia para você mapear que, pô, beleza, isso aqui eu vou sobreviver, eu não vou morrer se eu gastar R$200 a mais aqui, eu conseguir juntar R$100, 50 cruzeiros que eu tenho aqui, isso aqui é o máximo que eu vou investir, então a gente vai ter que fazer a coisa acontecer dentro desse limite. Voltando aos casos do Airbnb, os caras lá de São Francisco, cara. Então, bom, beleza, eles já tinham lá colchão, eles já tinham alguns ingredientes para fazer um café da manhã, e na pior das hipóteses, eles comeriam as coisas para o café da manhã, eles não iam começar com investidor, porque não precisava, eles não precisavam de empréstimo, o problema deles era exatamente igual ao nosso, era dinheiro, eles estavam com pouca grana, e por isso teve essa ideia, então não fazia a menor lógica eles investirem. E aí eles abriram um site de forma muito simples, hoje tem, ainda mais com a pandemia, N cursos online aí para você abrir um site sem gastar grana, de uma maneira simples, tosca, mas funcional. Tipo, MVP, quando a gente fala desse mercado de empreendedorismo, é o mínimo valor possível, gastar com quase nada ali, eles abriram um sitezinho e falaram, bom, beleza, o que a gente vai perder? No pior das hipóteses, eles iam perder tempo e os ingredientes que eu nem acho que eles iam perder, eles iam comer e estava tudo resolvido. Segue a vida. Indo para a próxima ideia, cara. Então, a gente já falou de 2 pilares. Você tem que saber o que você tem na mão e tem que saber o quanto você quer investir nisso, ou quanto você pode investir nisso. E aí entra, talvez, na minha cabeça, o pilar principal disso, que é a manta de retalhos. É trabalhar com todo mundo que quiser vir. Nesse tempo que a gente teve o cowork aqui, eu algumas vezes recebi pessoas com uma ideia sensacional, original, inédita, que ia mudar o mundo e tal. E às vezes a pessoa tinha até um receio de abrir essa ideia com medo de alguém roubar. E eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, que eu ouvi de um amigo meu e para mim ficou muito claro, é que se você tem uma ideia e tem medo que alguém roube e faça melhor, não faz. Trabalha para esse cara, vai ser muito mais negócio, cara. Porque se você que é o criador, o original da ideia, não tem a capacidade de aplicar melhor você essa ideia do que qualquer um, então já desiste dela nesse começo, cara. Não é para você. Quando eu falo trabalhar com qualquer um, é tipo, a sua ideia sendo original, você tem que entender o que mais você pode agregar. Que nem eu dei o exemplo lá, pô, velho, minha sogra faz uma bela torta, mas a minha esposa faz um bolo, cara. Junta os dois, entende quem está precisando. Abre um pouquinho a mente, levanta assim da cadeira, tenta olhar direito e fala, pô, velho, quem mais pode me ajudar? Pegando o caso dos caras, cara, eles precisavam testar a ideia, né, do Airbnb, eles precisavam testar a ideia para entender quem ia pagar para dormir na casa dos outros num colchão de ar e ganhar um café da manhã. Na época, eles cobravam $80 para isso, tipo, em 2007, cara, era uma coisa meio maluca, meio surreal, uma ideia bem fora da caixa ali para aquele momento. E então, o que aconteceu, cara? Eles conseguiram 3 clientes durante uma convenção, viram que tinha uma possibilidade, e daí, usando a ideia da manta de retalhos, eles chamaram um amigo deles, um engenheiro, que montou um site mais sofisticado, hoje mais perto do que o site efetivamente é, porque eles não tinham recurso, então a melhor forma foi incluir um sócio na ideia. É a ideia de compartilhar para vencer, efetivamente. Você não precisa ficar pensando que você vai conseguir fazer tudo sozinho e tal. E essa questão da colcha de retalhos, ela vai te dar uma visão de improviso, uma ideia, uma oxigenada na sua ideia. Você trazer mais gente para dentro do teu projeto vai te oxigenar, gente dando opinião, dando pitaco, com uma outra ideia, com uma outra visão, e não deixa de ser uma prática extremamente saudável.
3 pilares, então. A gente sabe o que a gente vai passar na mão, a gente já sabe quanto que a gente vai gastar com a perda sensível e vai juntar todos os amigos que a gente tiver precisando que nem a gente. Então, bom, beleza. Próximo pilar, a limonada. Talvez aí, então, se aquele era um dos pilares que eu acredito ser mais importantes, a limonada, para mim, é o pilar que é mais estratégico para você fazer a coisa dar certo. É aquele ditado que todo mundo conhece, todo mundo já cansou de ouvir, se a vida te dá limões, faça limonada. Parece fácil falar isso, mas não é. A verdade é o seguinte, pessoal, ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava um bloqueio, ninguém esperava isso, a vida te deu um limão. Cara, a gente não esperava por esse momento difícil e a gente vai ter que se reinventar. Então, pô, bacana, a gente já está há um tempo nessa, passou-se quase um mês aí que está todo mundo trancafiado, da forma que pode, tentando se trancafiar. Está na hora, a gente já chorou as mágoas, é que nem um fim do relacionamento, chorou as mágoas, agora vamos migrar, o que a gente vai fazer com isso? Pensando nisso, tenta enxergar aí dentro do seu aspecto o que as pessoas estão precisando, qual que é o limão que a gente pode espremer. Está todo mundo em casa, tem muito velhinho em casa, você pode entregar alguma coisa para esses velhinhos, eles estão com medo, eles não estão com medo, você pode fazer máscara, se você souber costurar, máscara é uma coisa que faz funcionar. Cara, o limão é isso. Se você começar a entender que vai ter vários obstáculos, em vez de montar aquele plano de negócio lindo e maravilhoso e tal, cara, você tem que aprender a considerar que vai ter obstáculo, cara. O seu negócio não é o papel. O papel aceita tudo. Até o papel higiênico aceita tudo, cara. Você sabe do que eu estou falando e aceita. O papel é muito simples. A gente pode desenhar lindamente um plano de negócio, pensar na estratégia e tal, e vai acontecer coisa no caminho. Com a questão do effectuation, cara, você começa a entender que, velho, basicamente você vai ter que lidar com o improviso, velho. O que tiver na mão, o que aparecer e o que for acontecendo, você vai ter que migrar e vai ter que conciliar. Você não se frustra diante de uma barreira e tenta usar ela a seu favor. Poxa, cara, se está todo mundo em casa, o que eu posso fazer dentro da minha casa? O que meu terreno oferece? Pô, eu vou criar tilápia dentro de uma caixa d'água. Cara, se for isso, ok, tem vídeo no YouTube, você consegue. Começa a entender se isso tem lógica. É um momento, e daí falando um pouquinho do momento atual, cara, é um momento que, tipo, se você parar para analisar, as pessoas continuam comendo, as pessoas continuam precisando de necessidade de farmacêutica, de saúde, de bem-estar, elas precisam de entretenimento, elas precisam de educação, elas precisam de muita coisa, estão confinadas, cara. Se de alguma forma você conseguir entregar isso, pensando no seu micronegócio, é uma coisa. Vamos voltar para o pessoal da Airbnb para dar uma ideia surreal e ilustrar um pouquinho a coisa. Um ano depois, em 2008, cara, eles precisavam de mais grana para poder alavancar o negócio. Simples assim. Qual que foi a limonada deles, cara? Como é que a gente vai conseguir mais grana sem conseguir investidores nesse primeiro momento, porque não ia passar por rodar negócio, essa coisa meio do empreendedorismo surreal. E em 2008, se vocês lembrarem, estava acontecendo a campanha presidencial entre o Barack Obama e o outro, o presidenciável, que eu não vou me recordar quem era na época, e os caras foram até a Convenção Nacional do Partido Democrata e compraram 1.000 sucrilhos, cereal matinal, de um bagulho genérico, e colaram a estampa dos 2 presidentes nesse sucrilho, metade, para poder fazer a venda e levar a marca deles para frente. 1.000 sucrilhos, cara. Qual que era a ideia do cereal, cara? Eles estavam vendendo um espaço com café da manhã, então eles vendiam o cereal, tinha o marketing do candidato político deles, até você entender que o limão é qualquer coisa. Na época, a corrida presidencial, ela deu uma estressada no movimento ali, na coisa toda, e os caras começaram a enxergar que, tipo, bom, ali tem uma possibilidade. Foram vender, voltaram com 30.000 desse negócio e mais alguns cereais que sobraram, que eles distribuíram para as casas que alugavam para poder ter o café da manhã. Conseguiram presença na mídia, conseguiram levar a marca deles num produto que fazia lógica dentro disso e fez toda a questão aí da coisa acontecer.
Além disso, com essa visibilidade, aí sim eles conseguiram um investimento através de investidores e botaram a coisa para rodar. Limonada sempre vai ser um desafio. A gente, pô, eu sei que é meio tolo falar aquele meio copo meio vazio, meio cheio, bababá, mas, cara, tá na hora da gente começar a entender estrategicamente o que isso pode salvar, o que a gente pode fazer dentro dessa estratégia. O que é plausível, é hora de quebrar a cabeça mesmo, estressar o assunto, ficar ali pensando qual que a gente vai fazer com esse limão aí que a vida apresentou para a gente. 4 pilares, então, vamos para o quinto e deixar muito claro que é um passo posterior, o piloto de avião. Qual que é a ideia? Entende tudo aquilo que vai ser possível você controlar. O que não é do seu controle, não se apegue. Não adianta. Não vai mudar. Não se apegue se a pandemia daqui a pouco mandarem bloquear de novo. Você não controla isso, você controla o que você produz. Então, se a ideia é você vender bolo no pote, você vai se apegar e controlar e dar sua cara para a coisa que você faz. E não para o que o mundo vai jogar para você. A gente vai co-criar o futuro, a gente vai aprendendo e recebendo essas informações e vai co-criar isso, cara. Você vai ter que aprender a controlar. Eu acho que quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Seu filho, você pode dar toda a criação, ele vai tomar um caminho, cara. E você vai ter que contornar. Não adianta você simplesmente achar que você está no controle de tudo. Isso só gera frustração, só gera um problema para você mesmo, cara. Tenta, de alguma forma, dentro da sua vida, aplicar essa estratégia que você só vai planar, cara. Tipo, tá sem motor, vamos seguir o que o tempo nos ocorre, cara. Pessoal do Airbnb, cara, como é que fez na época? Se você não controla, você só controla e não planeja, você pode ter um problema. Então, por exemplo, o pessoal do Airbnb, depois de fazer todo aquele rolê e tal, em 2010, 2 anos depois, eles estavam com uma bela plataforma, um site rodando, mas eles tinham um problema com falta de cliente. Qual que foi a sacada dos caras? Eles, em vez de gastar dinheiro para poder entender o que estava acontecendo e tal, eles gastaram sola de sapato. Eles começaram a visitar as casas que estavam dentro da plataforma como anfitrião para ver o que acontecia, cara. Por que eles não tinham alguns clientes, cara? E um dos sócios chegou a morar durante quase 3 meses via Airbnb em vários locais para poder sentir na pele o que estava rolando, o que estava acontecendo lá. Então, com isso, eles conseguiram fazer uma pesquisa, né, cara? Entenderam a questão. E eles perceberam, pelo site de busca deles, que as casas que estavam mais bem fotografadas, não tem problema, estamos ao vivo, bora lá. Desculpa, gente. De forma alguma. E se tiver perguntinhas aí, fica à vontade, tá bom? Sim, vai seguindo. Eu vou lá. Seguinte, então, o que acontece, cara? O que eles perceberam nessa ideia de não planejar e controlar? Eles analisaram o site deles e perceberam que as casas que eram mais locadas aí para o espaço eram as casas que tinham as melhores fotografias, que estavam mais bem expostas e tal. O que eles fizeram? Voltaram ali ao ponto de manta de retalhos, chamaram uma equipe de fotógrafos profissionais, 20 fotógrafos, e disponibilizaram para as casas para poder tirar as fotos melhores dos espaços que estavam sendo locados. Com isso, cara, eles tiveram um aumento aí de 800% das reservas do que eles estavam tendo atualmente. Parece que foi um serviço grátis que eles fizeram no primeiro momento, mas pensa na importância de aumentar o seu negócio em 800%. Eu aqui não quero ser um messias, ele bate na madeira por isso, mas e nem quero vender uma coisa que não existe, pessoal. Hoje a gente tem muito essa visão do coaching, e não falo mal porque é extremamente enriquecedor os profissionais que levam a sério, mas que vêm de fórmulas mirabolantes de você fazer a coisa tal. Sinceramente, cara, não é isso. Na minha cabeça, não é isso. Não adianta você achar uma fórmula mágica, você vai ter que inventar, você vai ter que ter mais coisa, você vai ter que entender isso, cara, de outra forma. E cara, então,
tenta controlar e não planejar muito. Planeja passos curtos, coisas que são sob seu controle. Não tenta planejar a longo prazo, mira uma meta, mas não faz isso virar um problema. E daí, talvez, fechando aí a lógica do Effectuation com essas 5 propostas, sempre me vem uma pergunta, né, cara? Tipo, como isso se aplica na realidade, no momento que a gente está, no momento do Covid-19, aí pegando a gente e tal. Eu vou dar uma aplicação real do que eu estou fazendo hoje aqui, e eu acho que se aplica muito aí para o pessoal de Parelheiros, na região, para deixar claro uma coisa, cara, o Effectuation é para todo mundo, cara. E se você falar, pô, mas se todo mundo seguir essa lógica, não vai ter um monte de coisa acontecendo e tal, não sei o quê. Cara, dificilmente isso vai acontecer, porque o ponto de partida de cada um é diferente. Você que está assistindo, cara, sabe disso. O seu zero é diferente do zero do amiguinho. Às vezes você teve um outro skill, um outro conhecimento, uma outra realidade de vida. Você está empreendendo com 20 anos, outro com 40. Você está se vendo a empreender, depois foi mandado embora. Você já empreende há algum tempo. E quando você junta mais gente para colocar nesse ato de empreender, se tornar coletivo, o máximo que vai acontecer é você ter coisas novas. Pessoas diferentes criam coisas novas, cara. Vamos derrubar essa persona do empreendedor de vez e tentar entender isso. Vamos lá para a aplicação real dessa parada, cara, nesse momento aí que está acontecendo. Passa o slide aí para mim, Beth, por favor. Antes da gente entrar na aplicação real, e isso é uma coisa que eu gostaria de deixar claro de novo. Por que sua empresa deve fazer algo nesse momento? Por quê, cara? Vai passar. Também não queria ser o pessimista aqui falando que tudo isso vai ficar para sempre. Vai passar. Mas o novo, porque vai ser um mundo diferente, vai ter algumas coisas que a gente vai demorar para esquecer, espero eu, para aprender aí nesse caminho, a gente vai sair um pouquinho melhor. E pensa, se você chamou o seu amigo, seu vizinho, sua família para empreender com você, se você ampliou esse ato de empreender num coletivo, você não acredita que você vai ter uma visibilidade melhor perante essas pessoas? Eles não vão querer te ajudar, eles não vão se sensibilizar, eles não vão ficar felizes e com o seu sucesso e tentar prosperar? Não vão? Cara, é um momento de oportunidade, apesar de ser terrível o que a gente está passando, a gente tem que tentar enxergar essa oportunidade, deixando claro, cara, que, tipo, não é justo isso que a gente está passando. Essa oportunidade não deveria ser assim para todo mundo e tal, cara. Tem muita consciência disso, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso. Vamos mais um slide aí, Betinha. Esse novo, cara, você vai querer ser a referência desse novo mercado, cara. Só tem experiência empreendedora a pessoa que se prepara para ser um empreendedor. Tipo, cara, você pode estudar aqui, ouvir essa live, ouvir 20 lives, mas você vai ter que meter a mão na massa. Você tem que fazer o negócio. É isso que vai te habilitar a ter experiência para você empreender para alguma coisa, cara. E, pô, nesse novo mercado, cara, você pode ter um marketing de exposição legal se você começar agora, uma viabilização do projeto no momento mais difícil, talvez, da sua vida e da vida de muitos, para poder tentar tirar coisa do negócio. Você vai ter uma utilização de locais de forma mais facilitada, cara, para tá todo mundo precisando. Você vai ter um poder de negociação com o amigo, com o parceiro, com um ingrediente que você precisa, um a mais que você precisa adicionar ali, você tem esse momento. Você vai colocar você na mídia, porque você pode usar o jornal local aí da sua cidade, o Facebook, Instagram, o que você tiver na mão ali. Você pode incluir o seu logo como referência do momento difícil, usar desse momento. Você pode tentar customizar esse projeto de acordo com a coisa que for fazendo, cara, e ter esse radar mercadológico, olhar e entender que, pô, tem mais gente fazendo sucesso aqui, acolá, iniciativas para aqui ou para lá, tá todo mundo meio com o coração aberto nesse momento. É uma hora da gente aproveitar e aparecer como uma pessoa para isso também. Vou dar aplicação real para vocês entendendo aí um pouquinho das coisas. Pula o slide aí para mim, Betinha. Lá no passado, cara,
a gente, no começo dessa live, na verdade, a gente mostrou ali algumas capacidades que a gente teve, e uma delas foi a Rango SA. Eu não botei lá de propósito. A Rango SA, na verdade, era uma lanchonete que a gente tinha dentro do cowork para aumentar a nossa receita. A gente começou muito difícil, quando eu falo que montei um cowork, parece que eu venci na vida, mas na verdade eu vendi um Celta, que eu tinha na época em São Paulo, mudei para São Carlos, aluguei uma casa e comecei. Foi isso que eu tinha era a minha perda acessível na época. E às vezes a gente tinha umas baixas, levou um tempo para a coisa pegar e tal. Aí a gente abriu a Rango SA, que era uma lanchonete para atender os coworks internos, muito bacana, legal lá. A gente começou primeiro vendendo produto mais saudável, cereal, que era meio que a galera consumia, umas frutas. Daí comecei a fazer um omelete, fazer um lanche, que era coisa que eu fazia para mim em casa. A minha perda era muito pequena, porque eu morava nessa época dentro do cowork, então, poxa, fazia lógica. A gente chegou em 2018, deu mais uma baixa, o cowork deu uma melhorada, a Rango continuou. Em 2018, mais ou menos, a gente teve um problema bem sério ali de alguns clientes saírem, a gente ficar meio desguarnecido. A gente abriu a Rango SA para a rua como uma lanchonete para o público em geral. Então, a gente fazia salgado artesanal, chamei um parceiro que, na época, morava no interior aqui de São Paulo, em Pinhalzinho, hoje está no Ceará com os negócios dele, e ele sabia fazer esfirra, sabia fazer bolo, sabia fazer algumas coisas, a gente começou a entender que aquilo era um negócio, e abriu para a rua e funcionou, legal, bacana e tal. Acontece que o quê? Depois eu mudei a minha empresa de lugar, fui para o cowork foi para mais um centro de São Carlos. O espaço era grande, mas a cozinha pequena, a gente não tinha mais a capacidade de se manter lá dentro. Peguei esse outro espaço para fazer o espaço de eventos. A Rango esquecemos, largamos, abandonou, o projeto ficou meio que abandonado ou adormecido durante esse período. Veio a Covid agora, começo do ano. A gente estava em ascensão, estava legal, estava melhorando. Pegamos a pandemia aí. Cara, esse projeto da Rango SA me salvou algumas vezes durante esse processo. Ele sempre foi meu projeto de apoio. Então, a gente falou, tá, vamos lá, vamos aplicar o Effectuation de novo na Rango SA e entender o que a gente pode fazer com isso. Próximo slide, Beth, por favor. O que é a Rango SA hoje, cara? E vou contar a historinha de uma forma do que eu estou fazendo hoje sem vender resultado, tá, pessoal? A gente ainda está em processo. O espaço que a gente loca hoje para eventos sociais aqui em São Carlos, a gente mantinha uma mini horta, que era meio um hobby nosso, era uma horta doméstica. A gente tinha o terreno ali disponível, não atrapalhava em nada. Então, entendendo o pássaro na mão, momento difícil, não tem evento, não tem gente no meu cowork atualmente, são escritórios compartilhados, ou seja, não tem ninguém lá ocupando. O meu backup, que era trabalhar como produtor de eventos em São Paulo, também secou, eu não tenho eventos atualmente para atuar. Comecei a entender, mapear o que eu tinha, o que eu fazia. Uma das coisas era a horta. Falei, pô, eu tenho uma horta ali, é o meu pássaro na mão, é o que eu tenho hoje para poder começar. Vamos lá, vamos começar com isso aí. Então, mapeei que eu tenho alguma coisa na mão, é uma hortinha doméstica. O próximo, Beth. Qual que foi minha perda acessível, cara? Apesar de eu estar sem as minhas receitas ou o meu momento financeiro não ser dos melhores, eu ainda tinha alguma reserva, entendi o que era a minha perda acessível. Eu conseguia montar minha horta aqui, comprando as mudas por 18 centavos aqui numa agropecuária próxima da gente. Eu fui lá e comprei 400 mudas de folhosas, entre alface, crisa, crespa, rúcula, pensando em doação para a vizinhança. Eu tenho muitos vizinhos aqui, é uma região bem idosa, então eu comprei 400 mudas, logo na primeira semana do Covid eu fiz isso, fui lá, comprei as 400 mudas, peguei a enxada, mão de obra, fui lá, cavuquei tudo e plantei. O que eu gastei nisso? Uma tarde, um dia, preparando o terreno e um pouco de água que vai vir à conta em breve, e 400 mudas, que deu um total de R$35, que eu falei, não, tudo bem, se eu perder R$35, acho que eu não vou morrer. Acho que não vai me fazer essa falta. Eu sei que não é a situação de todo mundo, tá, pessoal?
às vezes R$35 faz essa falta sim, mas entende o que dava para fazer, era isso. Então a gente falou, pô, na pior das hipóteses, o que a gente faz é pegar tudo isso aqui, a gente sai doando na vizinhança, vai criar uma política de boa vizinhança, vai permitir que a gente faça uma boa ação, sem ver muito o porquê, e tá tudo bem. Nossa perda hoje de estimada é essa aí, não tem mais do que isso. Próximo, Beth, por favor. Manta de retalhos, cara. Quem vai me ajudar nessa parada, cara? Minha família. Ela é uma hortinha doméstica. Eu tenho uma filhinha aí que vocês estão vendo de 4 anos. Ela me ajuda a cuidar, passar os preventivos aí para que a gente não tenha nenhum problema. Eu tenho alguns amigos que já trabalham, que se dispuseram a me ajudar a entregar as hortaliças. E tem os próprios vizinhos que, como é um espaço muito bem arborizado, a gente tem um pé de abacate, jabuticaba, eles de vez em quando vêm, eles me ajudam a manter a horta e se comprometeram verbalmente, não se comprometeram, mas assim que a nossa produção estiver pronta, eles entenderam que, tipo, em vez de eles comprarem num mercado de marca, um Carrefour, um Extra da vida, eles podem comprar aqui as hortaliças, vão me ajudar, vão estar se ajudando, eles podem, mesmo eles, escolherem, se for o caso. Então, qualquer um a mais que venha se ajudar nesse momento vai ser bem-vindo. Estou vendo, e com os olhos e as antenas bem de pé aí, para vários amigos que estão começando iniciativa, tem amigo que está começando a vender torta, amigo que está começando a vender comida caseira, lasanha, nhoque, massa. Comecei a pensar até por que não juntar esses caras, porque, pô, se eu vou vender uma salada, o cara pode vender a torta junto, e daí ele tem uma refeição completa. Se daí o cara da massa quiser vir junto, a gente coloca mais gente. Cara, vamos entender quem quer vir, quem tá afim, quem tá na pegada, e vamos botar para cima. Mais um, Beth, por favor. Limonada, cara. Qual que era o nosso problema aí, cara? Eu não tinha um estudo, eu não tinha material, eu não tinha conhecimento para fazer a coisa acontecer. Eu realmente fazia a horta de uma maneira muito caseira. Se a vida me deu um problema, que foi cortar todos os meus custos e me colocar meio que fora do mercado em dado momento, eu ganhei tempo. E tempo hoje pode ser muito rico. Num dos cursos aí online, eu consegui um conhecimento aí de um estudo para cuidar da minha horta, o que eu preciso fazer, o material que eu preciso ter, e esse material eu estou fazendo a venda pequena ainda para a vizinhança das folhosas, e juntando esse dinheiro para comprar mais material, mais sementes, mais defensivos, e ganhei um pouco de conhecimento, coisa que ninguém tira, cara, vai acabar tudo, mas o conhecimento fica. Então, se a vida me deu um problema de parar um pouco minhas atividades, ela me deu tempo para me aprender com isso. E dentro desse aprendimento, eu hoje estou tentando virar o piloto de avião e controlar a minha hipótese aí, que daí é o próximo slide, Beth, onde a gente começou a planejar uma construção de uma hidroponia. A gente viu que o tempo das folhosas aí, elas levam muito tempo quando a gente está fazendo uma agricultura normal, além de ser ergonomicamente não plausível para minhas costas atualmente. Eu não tenho mais idade para ficar tanto tempo abaixado e ficar inchado. Eu tenho algumas telhas que eu usava aqui no espaço, alguns pallets que serviam para a gente, e a gente entendeu que através do consumo e uma construção minha, eu consigo montar uma hidroponia. Eu peguei uma bomba de aquário velha que eu tinha, consegui consertá-la, consegui mexer ali, tinha um tanque que na verdade era um barril que ficava aí meio perdido no terreno, as telhas, a hidroponia está montada. Para quem tiver interesse, eu vou passando tudo o que eu aprender aí através do Instagram da Hang SA, a gente abriu isso. Mas quando eu falo de piloto de avião, é que eu estou não planejando, eu estou organizando, estou seguindo o fluxo da coisa. Eu plantei as mudinhas pensando em doar uma parte, eu me comprometi em doar 400 e vou doar 400, mas uma parte eu já estou fazendo a venda e ganhando mais rentabilidade, mais recurso financeiro para poder aplicar numa hidroponia que vai dar um retorno mais rápido para mim poder fazer isso acontecer. E eu estou fazendo isso por meios próprios, dentro da minha vida. Uma bancada hoje de hidroponia, aí você consegue 200 alfaces com 2 metros por 6. É um corredor da sua casa. Então, tipo, pô, lógico, eu tenho um espaço legal, bacana, estou num espaço bom,
Mas, velho, num corredor que está parado ali, você consegue uma hidroponia mais caseira, você aplica isso também. Então, de novo, não planejar o mega futuro, é meio que organizar o que está acontecendo no momento. Todo mundo está num momento complicado e a gente precisa entender isso. Chegando nisso, a gente chega, acho que no meu slide final, que é o produto que a gente pretende vender. E eu acho que aí também fica uma dica, se sou eu alguém para dar alguma dica nesse meio do caminho, mas tenta, de alguma forma, criar um diferencial para você. Você vai fazer máscaras? Faz máscaras com temas nerds ou temas que façam uma lógica para você. Pô, você é alucinado mesmo. Pensa em máscara infantil com desenho do, sei lá, do Pocoyo. Eu estou meio fora da alçada das crianças atualmente, da Luna, do Mundo Bita, cara. Tenta criar um diferencial, uma identidade. Isso faz uma total lógica. O que a gente vai fazer com a Rango? A gente vai vender sim a folhosa, que é alface, hortaliça, rúcula, enfim, todas as folhosas, mas a gente está colocando um complemento nisso. E quando eu falo um complemento, eu já plantei, eu já tinha algumas berinjelas, eu tenho um limoeiro, eu tenho um abacateiro, eu vou mandar junto um desses itens e mais um farináceo. Um farináceo, hoje a gente tem aí cúrcuma, farinha de coco, uma série de farinhas que a gente pode aumentar a imunidade das pessoas, e quando eu falo imunidade, pelo amor de Deus, não estou falando contra o coronavírus, mas é para a pessoa não pegar um resfriado, uma gripe que vai baixar a imunidade dela. Então, entendendo o momento, para mim faz muito mais lógica tentar, em vez de vender só o alface, que eu ia conseguir, quando muito, aí no mercadinho, R$1,50 para R$1,25, eu consigo vender isso a quase R$5, por causa de um complemento e uma pitada de um farináceo, que eu consigo mando isso impresso dentro da minha impressorinha caseira, aqui na minha DeskJet problemática ali, mando uma receitinha junto, vendo uma experiência para o cara, já mando todos os itens então eu mando uma rúcula, um limão, cravo e uma pitada de cúrcuma, onde ele tem a receita de como aplicar aqueles alimentos, montar a salada dele num contexto geral, tá tudo ali embaladinho para ele, legal, bacana. Cara, essa identidade, essa sacadinha final, essa legitimidade da sua marca, ela pode fazer toda a diferença, cara. Eu acho que é um recado muito legal isso, cara. Tenta pensar no contexto, usa essas 5 ferramentas. De novo, não são... eu sou muito averso à teoria do empreendedorismo, essa persona empreendedora, que usa uns nomes difíceis. Cara, eu vivi de perto com muitas startups aqui em São Carlos, startupeiros, entendo o processo deles, mas não funciona para a minha realidade. Minha realidade, eu sou formado em turismo, mas fui funileiro dentro de uma multinacional na ABC. Eu não tenho... me formei lá atrás, agora minha vida é na prática. Ela tem que ser no ao vivo, ali, no valendo, cara. Então, de alguma forma... Se você conseguir usar essas 5 pilares aí como visão ou como metas, tentar colocar isso. Então, de novo, veja o que você tem com o pássaro na mão. Entende o quanto você pode gastar com isso, cara. Quanto que vai ser sua perda. Entende quem pode vir junto, quem é sua rede de contato, quem está ali acontecendo. Os problemas que você vai ter, a limonada, o que a vida vai te entregar. Pô, às vezes você faz tudo isso aí e não funciona. Beleza, cara, reorganiza, não joga o projeto no buraco. Se reorganiza aí para coisa. E, cara, pega o último item aí, cara, e controla. Cocria o futuro. Não fica inventando você o futuro. Vai com ele. Segue um pouquinho o jogo. Eu tenho um dos meus irmãos, o mais novo, ele adora falar um ditado que acho que serve para tudo, que é camarão que dorme a onda leva. Cara, não dorme, surfa essa onda, aproveita, cara, vira esse camarãozinho aí, cara, aproveita esse momento aí, tenta fazer algo de útil, cara, tenta entender o que dá para ser feito e bota isso de alguma forma para funcionar. Dei o exemplo do Airbnb porque eu acho genial, cara. Eu acho que ele mostra os 5 pilares perfeito.
mas dei o meu exemplo aí para mostrar que, tipo, sim, cara, a gente está fazendo isso de uma forma pequena, caseira, com investimento de R$ 35 até o momento. E, pô, quem sabe isso vire um projeto que possa ser um pouquinho maior, e por que não? Nenhum dos outros projetos parou, a gente continua levando, como estamos com o tempo sobrando, dá para fazer um pouquinho de tudo aí e pensar nisso aí como um final. Eu acho que eu me alonguei, falei aí... Não, tá tranquilo ainda de tempo. 55 minutos. Mas, Betinha, você está à vontade aí para, se tiver alguma dúvida aí no meio do caminho, tirar a tela da tela, a gente pode bater um papo olhando então, pois então, não, surgiu aqui alguns comentários do pessoal e eu estou encantada aqui com o Airbnb, toda essa história. Muito legal, Fábio, acho que é bem plástico, né? Você estava ali no cowork com os eventos e tal, e de repente a vida trouxe os limões, aí você foi lá e agricultor, entendeu? Então foi bem interessante. A gente fica cheio de ideias, né? Porque representa que a gente tem algumas coisas que a gente não está enxergando, então eu acho que uma ampliação de olhares, né? Então, muito bacana. Eu sou muito claro com isso, viu, Beth? Eu acho que, tipo, obviamente, cara, a gente tem, às vezes, uma limitação, às vezes se afunda no problema, e eu sou assim também. Acho que a gente está vivendo, às vezes, momentos que são... A gente está tendo altos e baixos, animação, desanimação. Estamos num momento difícil, estamos num momento diferente, cara. Mas, cara, talvez gastar neurônio, tipo, desliga um pouco o jornal, cara. Tipo, assiste um jornal por dia, se informa, não fica desatualizado, mas olha na sua região, cara. Pô, você tá em Parelheiros, velho, de repente você tem ali algum caminho, velho. É máscara, é luva, é avental, cara, não sei, velho, tipo, é agricultura, é comida, é galinha, velho, o que você puder, meu, na boa, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa sobreviver esse momento, cara. Vai passar e, de repente, a gente saia melhor. Só que vai depender muito da gente, muito da gente. Sim. E o pessoal aqui reagiu, algumas pessoas estão empolgadas, boa solução, né, para os problemas. O Paulo deu uma dica, né, buscar cooperativas de crédito nesse momento, de repente você quer investir em alguma coisa que seja uma ideia, o que você sugere? Cara, sinceramente, eu tô tentando evitar futurologia, tipo, a gente prevê muito lá na frente essa coisa. O Paulo tá correto de razão, hoje existe aí algumas linhas de crédito, cooperativas, se unir, mas eu acredito muito mais, às vezes, na pessoa do que na instituição. O que eu quero dizer com isso? Tipo, eu até agora estou tentando ao máximo e evitar um empréstimo nesse momento. Eu não sei, essa futurologia está muito longe ainda para mim, para entender em que momento o mundo vai voltar e de que forma ele vai voltar. Então, você se empreender em dívidas além do que você necessita, me preocupa um pouco nesse momento. Eu entendo e acho que, tipo, é válido se não tiver outra forma de isso acontecer. Mas, se for possível, cara, tentar empreender pelo menos até a coisa tomar corpo por vias próprias, tá ligado? Tipo, vende o videogame que você tava jogando aí, cara, se você tivesse um videogame, e gasta em tecido para você fazer máscara. Tipo, até o nosso pegar corpo, até você pegar, você se sentir confiante, falar, pô, legal, agora acho que vai dar bom, vou enfiar a bala aqui, vou meter bronca. Mas não tenta não se enfiar em dívida para a gente não... No futuro vai ter que pagar. Dívida empréstimo, né? Tipo, não é dado, ninguém tá dando, não, cara. Então, alguém vai cobrar isso aí. Não dá o passo maior que as pernas, né? Eu acho que... Eu acho que é bem isso aí, cara, velho. Tentar segurar a bronca dentro do que você consegue aí, cara. É difícil. Mas... Tipo, eu, se eu fosse fazer um empréstimo, seria muito mais pensando na minha vida familiar do que na minha vida empreendedora. Tipo, que eu tento meio que, apesar de levar tudo muito junto, eu tento manter uma certa distância.
Tipo, eu vou pegar um empréstimo para comer, se eu precisar, para pagar meu aluguel, se me apertar. Para empreender, eu vou tentar dar um outro caminho. Às vezes, sei lá, cara, eu não consigo plantar alface, mas eu tenho um brother que planta lá, tem uma hidroponia, tinha lá uma hortinha no canto da casa dele. Você quer que eu vendo para você? Eu compro farináceo e monto um kitzinho, faço a receita e vou entregar? Tipo, velho, Pode eu ser. tentaria de outro jeito também, mas nessa parte de agricultura é muito legal que tem alguns caminhos bem andados, isso é bacana, né? Realmente é um mercado que me agrada muito, sempre tive um olhinho ali, tipo, sempre fiquei com a antena muito esperta nesse mercado, porque eu acho que, pensando no foco aí da Rango, esse aí específico, a agricultura ela sempre foi muito bem vista aí, tem algumas cooperativas que estão muito à frente aí do que para outros empreendedores. Perfeito. Parelheiros é uma região rural, né? Então a gente tem a Cooperapas, que é um parceiro aí do TEIA Parelheiros, que é uma cooperativa de pequenos agricultores com base agroecológica, né? Uhum. E, enfim, eles se fortaleceram, se organizando, acho que aí cabe a manta de retalho, né? Um fortalecendo o outro, e hoje eles estão bem estáveis, vamos dizer assim, né? Eles têm uma rota de feiras na cidade de São Paulo, eles vendem para grandes chefes de São Paulo, então é bem interessante assim se ajudar, se articular junto, e eu acho que os 5 passos é um caminho, é um manual que vai fortalecer a ideia, com certeza. É isso aí, cara. Tipo, ó, pegando o caso aí específico de Parelheiros, tem algumas ações que talvez, porque eu imagino que mesmo com a cooperativa já bem encaminhada, a gente teve um momento aí de redução geral de economia, né? Tem algumas iniciativas que eu tenho visto, eu acho que foi a Prefeitura de Limeira, se eu não estou errado, que montou, e eu acho que pode ser feito por vias próprias. Eles montaram uma feira drive-thru, onde os próprios feirantes, no caso ali a prefeitura, mas os próprios feirantes, o cara chega com o carro, eles passam tipo uma VAP, um jato de água sanitária mais água no negócio, e ele passa pelas barraquinhas comprando dentro do próprio carro, escolhendo a coisa, é uma ruazinha, e eles passam ali, é isso que eu falei, é limão, cara, tipo, você tá num momento que, tipo, as pessoas estão com medo de sair pra rua, talvez relaxar um pouco, mas ainda estão um pouco de medo aí de sair na rua, então você tem que começar a entender o que você pode fazer ali com esse medo, cara. Pô, se a pessoa tá com medo, quer comprar aqui em Parelheiros sem sair do carro, velho, sem sair da moto, vem, cara, a gente abre aqui na rua, colocar o farináceo dentro da minha receita, da minha venda, me fez uma lógica muito boa, porque, cara, eu consegui com isso ampliar o valor que as pessoas percebem. Não é mais um alface, é uma salada que ajuda na imunização e na vitamina da pessoa. Então, tipo, às vezes é um estalinho ali mesmo, tipo, usar os 5 pilares para poder fazer a coisa acontecer. Perfeito. E, Fábio, vou ler aqui, o Cadu deixou uma pergunta. Qual a dica para o pós-crise? Pós-crise? Eu tô vendo lá na frente esse Cadu. Tá certo. Se eu fosse dar uma dica de novo, cara, eu acho que é um grande momento da gente se expor. Eu tenho alguns projetos paralelos, eu tenho um podcast, enfim, algumas coisas que a gente tem falado, e toda vez que me perguntam algo sobre o pós-crise, eu acho que, na verdade, a dica para o pós-crise é você trabalhar na crise. Você se expor agora na crise. Quem está dando a cara a tapa, quem está tentando criar, está querendo criar um diferencial, está lutando pelo outro, está sendo solidário e não caridoso, né? Porque tem uma diferenciação, né? Tipo, a caridade é só para aliviar a consciência. Ser solidário é você fazer isso com uma certa constância, você conseguir sim, ter essa empatia. Então, é se expor mesmo, tipo, dar opinião, colocar sua cara a tapa, colocar seu projeto no papel, tirar ele do papel e colocar ele para rodar. Eu acho que pós-crise, as pessoas que fizeram isso, que plantaram no meio da tempestade, vão colher melhor, vão ter uma chance de colher melhor frutos. Eu hoje, tipo, quando eu vou fazer alguma compra, alguma coisa assim, eu tenho certeza que pós-crise eu vou lembrar de algumas iniciativas que eu conheci agora, nesse momento. Tipo, nesse momento difícil.
foi comprar máscara de um parceiro nosso que estava fazendo máscara e recolhendo versus quilo de mantimento para doar. Essa pessoa vai ter a minha credibilidade no futuro para qualquer coisa que ela for fazer. Então, talvez a dica para o pós-crise é se expor na crise, tipo, joga quem é você agora, cara. Se as pessoas comprarem essa ideia num momento tão difícil como a gente está vivendo, depois disso você com certeza vai colher frutos mais rápido do que se fingiu de morto, aí fingiu demência por um período. Legal, Binho. Vamos ver aqui, o pessoal elogiou, né? Custos menores, impacto social. Perfeito. Cara, impacto social sinistro, né, cara? Como a gente consegue, microações mudam micromundos, já diria o Benegão. Tipo, a gente não vai mudar muita coisa numa visão global, mas mudando a sua casa, a sua família, aí já tá bom, microações mesmo. Não dá para ser muito, muito bacana, cara. Sim, a Jéssica colocou aqui muito legal também, né? Deu uma força. Mas... E, né, é importante essa ligação dos negócios gastronômicos, então o pessoal vê aí também, acho que no seu planejamento, na sua tentativa, acho que inspirações. A Rosana aqui, acho que colocou algo importante, usar a criatividade. Cara, a criatividade é um capital que está super em alta aí para coisa, cara. De novo, mudar a ótica, não ver mais o problema, tentar enxergar a solução, cara. O que você tiver de criatividade nesse momento é a hora, cara. É um detalhe, é o que eu falei, tipo, pô, é máscara do mundo bita, velho. Tipo, tá todo mundo vendendo máscara? Pô, tá todo mundo vendendo máscara, mas vou fazer a minha para um público que eu já atinjo, o que eu tenho, quem eu conheço, cara. Vamos correr em cima disso aí. A criatividade é um ativo bem legal, cara, e, tipo, exercer essa criatividade faz total lógica aí dentro do negócio, cara. Bom, acho que é isso, então. O pessoal lançou comentários positivos, a gente teve a pergunta do Cadu. A Jazz aqui da Desampa, ela colocou aqui que, né, dúvidas para quem é MEI ou quem quer ser MEI também, a Desampa dá esse suporte, deixou o contato aqui para o pessoal. Legal. Agora que eu descobri essa ferramentinha de colocar comentário aqui na tela. Muito bacana. Ô, pessoal, eu que queria, então, aproveitar e agradecer a oportunidade, o espaço de fala, por mais que eu não estou mais em São Paulo, conheço muito bem a região de Parelheiros, sei o quanto é difícil aí. O que o Neilson, para não errar o nome dele, tá falando, é a hora realmente dos negócios locais, cara. Tentar uma alternativa. Eu sei que parece meio utopia, né, cara, mas eu sou muito a favor disso. E queria agradecer imensamente aí a iniciativa de vocês aí, cara, que é sensacional, a ter aí o convite que vocês tiveram, esse espaço de fala pra gente, o pessoal da Desampa aí, que foi super carinhoso, e estão fazendo um trabalho sensacional dentro de um limão, que acho que a proposta inicial do projeto era outra, e souberam muito bem usar a criatividade e fazer a limonada aí, estão fazendo a diferença, espero, para qualquer um que faça, já está ótimo. Exatamente. Então, para quem não sabe, né, o TEI é um projeto de coworkings públicos nas periferias de São Paulo. A gente tem um espaço e estava promovendo diversas atividades formativas, né, fazendo essa conexão com os empreendedores, com os diversos atores. E o que aconteceu? A pandemia pegou todos nós de surpresa e a Desampa e nós do Projeto Teia fizemos a limonada com os conteúdos online, mudamos, então a gente adaptou para esse formato. Então fiquem conectados aí com a gente, queria agradecer o Fábio pela palestra, foi muito legal, espero que tenha auxiliado aí o pessoal. Dúvidas, Fábio, deixa o seu contato aqui nos comentários, ou depois você pode entrar para dar um feedback para o pessoal e responder e interagir. Esse vídeo vai ficar gravado, tá? Para quem quiser assistir novamente, ele vai ficar disponível aqui no Facebook da Desampa e no site da Desampa.
Nos sigam também no Facebook da Pro Brasil, Associação Pro Brasil, que é atuante em Parelheiros, com educação, medidas socioeducativas, né, assistência social, e o TEIA Parelheiros. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, Obrigado. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado.